E aí pessoal, tudo bem? Eu queria hoje falar para vocês sobre esse livro, Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Esse livro mostra um mundo onde o totalitarismo toma conta. Um mundo onde é tudo controlado a partir de um único local, por poucas pessoas. E tem todo um controle genético, controle de adestramento comportamental, de intoxicação coletiva. Ele mostra realmente um mundo perturbador, mesmo há 88 anos atrás. Hoje é dezembro de 2020 e foi escrito em 1932. Vou contar um pouco sobre alguns pontos que achei bem interessante nesse livro, que me chamaram a atenção, porque apontam para questões muito atuais. É um romance, uma ficção que mostra uma população totalmente dividida em castas. Cada um faz somente o que a sua casta é designada, nem mais e nem menos. Todas as pessoas elas são de proveta. Isso mesmo, elas nascem em tubos de ensaio. Não existe pai, não existe mãe. Inclusive esse termo mãe, conforme descrito aqui, é repugnante. O termo mãe dá nojo nas pessoas, só de mencionar. Dizer que era uma mãe passava dos limites. Era uma obscenidade, como diz esse livro. Tudo que é feito nesse novo mundo é feito em nome da estabilidade, como ele diz aqui. Pois os personagens eles colocam que não há civilização sem estabilidade. E não há estabilidade social sem estabilidade individual. Parece interessante, não é? Parece bonito isso. Mas nesse sentido, todos são controlados na sua individualidade. Em prol de quê? Em prol da estabilidade. Desde bebês, o autor coloca nessa ficção aqui, os bebês são levados... na verdade as pessoas, os bebês não falam ainda, mas as pessoas são levadas a repetir frases para que sejam reforçadas certas coisas na mente delas, que eles chamam de lições hipnopédicas, como se fosse uma lavagem cerebral mesmo. Isso eu vou falar um pouco mais lá para frente. Frases como cada um pertence a todos. Nesse mundo ninguém pode ser de uma pessoa só. Todos são de todos. E aí você pode imaginar até que nível esse todos são de todos pode chegar, não é mesmo? E aí a personagem fala dessas repetições de frases que eles têm que fazer, e ela coloca da seguinte maneira: estas frases somos ensinados a repetir 100 vezes, 3 noites por semana, durante 4 anos. Essa frase, todos são de todos. E aí ela fala, 62 mil repetições fazem uma verdade. Eu vou falar mais sobre essas repetições daqui a pouquinho. Nesse mundo novo, existe uma reserva selvagem. Há uma reserva selvagem onde os habitantes dessa reserva, eles não haviam sido civilizados. Eles não tinham contato com a civilização. E por conta disso, diz essa ficção que eles conservavam os seus hábitos, e os seus hábitos não civilizados. Esses hábitos, alguns costumes, como ele coloca aqui, repugnantes, tais como casamento, família, e coloca como que eles diz que eles tinham superstições monstruosas, como o cristianismo. E aí ele coloca algumas outras coisas que eles tinham,
numa mesma lista ele coloca: esses selvagens eles têm sacerdotes, eles têm moléstias contagiosas. Imagina, tudo numa mesma coisa, né? Como se fossem coisas que não ajudassem em nada, fossem coisas selvagens. E algumas pessoas visitam essas reservas selvagens para ver como essas pessoas vivem, né? E aí tem uma personagem que chama Lenina, né? E ela relata que viu duas mulheres, né, dando seus seios a seus bebês, estavam amamentando, né? E aí a Lenina, essa personagem, ela diz que ela corou de vergonha, ela virou o rosto, ela nunca tinha visto, né? E toda a vida dela ela não tinha visto uma mãe, né? E diz que todas essas coisas eram indecentes, né? E aí a gente começa a ver que loucura, não é mesmo? E chama esse mundo de selvagem, né? E chamou a atenção dessa personagem Lenina também a questão que nessa sociedade selvagem, né, eles não permitiam que uma pessoa pertencesse a mais de uma pessoa. E isso era inadmissível para ela, né, já que, como eu falei antes, cada um pertence a todos. Frase, como eu falei, repetida milhares de vezes até se tornar uma verdade na mente das pessoas. Nessas castas, né, nessas divisões na sociedade desse mundo novo, todos eram iguais nos seus atos, né? Cada casta, se você pertencia a uma casta, você ia ser igual entre todos. Os seus atos, a maneira de pensar, até mesmo a fisionomia, todos pareciam gêmeos. A casta, você via a casta, você fala: não, você é isso. Eram todos divididos, né? E, inclusive pareciam gêmeos realmente, né? E se uma pessoa pensava diferente, ela se tornava solitária. Nesse mundo novo, né, e civilizado, as pessoas elas nunca estavam tristes. E olha que interessante esse relato. Essas pessoas nunca estavam tristes nessa sociedade, né, pois elas eram sempre monitoradas, elas recebiam suas rações diárias de suprimento e de uma droga que se chamava soma, né, e essa droga tinha o poder de torná-las, de mudar a realidade delas, né, de tornar a realidade delas mais tranquila, mesmo que se fosse por um tempo só, um pequeno tempo, até receber a próxima ração no dia seguinte, né? Era um recurso que eles tomavam para viver uma eterna fuga da realidade. E aí ele, como era definido a qual casta você pertencia, como definia isso? Né? Isso era feito numa sala que eles chamavam sala de predestinação social, né? Onde os bebês recebiam fluidos, recebiam treinamento e vários outros elementos que definiam quem ela ia ser, a qual casta pertenceria, né? E falando daquelas lições hipnopédicas que eu falei, né, que era como uma lavagem cerebral realmente, desde bebê, né, as pessoas eram ensinadas sobre higiene, eram ensinadas sobre sociabilidade, sobre a consciência de classe, né, que cada um não passava para outra classe, você nascia e morria nessa mesma classe sua, e inclusive chegava a ter intromissão, definição até na sua vida amorosa, né? Havia salas de recreio para as crianças, onde elas se distraíam com blocos de construção, com massa de modelagem, com brincadeiras de roda e jogos eróticos. As crianças eram submetidas a jogos eróticos. As pessoas elas não eram ensinadas a pensar, pois diziam que quanto maior é o talento de um homem, mais poder tem
para desviar os outros. Então era preferível o sacrifício de um à corrupção de muitos. Pessoas, se elas se comportassem fora dos padrões, elas eram tidas como inimigas da sociedade. Elas eram enviadas para ilhas para ficarem isoladas. Você pode pensar desse jeito, mas lá nessa ilha isolada, não aqui no meio de nós. Pois a segurança e a estabilidade da sociedade estaria em perigo se essas pessoas que pensam diferente continuassem no meio. Então elas eram isoladas realmente. Eles diziam que a ideia de casar-se e viver junto para sempre era uma ideia inconcebível, uma ideia horrorosa. Veja só, que mundo novo estranho esse. Havia, claro, o administrador desse mundo, que fazia as leis e podia transgredi-las impunemente nesse mundo novo. Um dos selvagens, e aí estou quase terminando, um dos selvagens perguntou a esse administrador por que as coisas bonitas do passado eram proibidas. Porque esse selvagem ele gostava de Shakespeare, gostava de... Ele fala usando Shakespeare. É muito interessante, vocês vão gostar muito dessa leitura. E aí esse selvagem, ele pergunta por que era proibido, que não era permitido ler Shakespeare, ver coisas bonitas do passado. E ele pergunta para esse administrador. Ele fala, e esse administrador responde para ele: coisas do passado eram proibidas porque eram antigas. Essa era a razão. Mesmo quando elas eram belas. Na verdade, principalmente as belas eram proibidas. Sabe por quê? Porque esse administrador ele dizia que as coisas belas atraem. E eles não queriam que ninguém fosse atraído por coisa nenhuma. Eles diziam que queremos que as pessoas amem as coisas novas, mesmo que as coisas novas sejam estúpidas e horríveis. E me permita, antes de terminar esse vídeo, que já está com 12 minutos aqui, e se você chegou até aqui, te felicito e agradeço também, mas vou ler algumas passagens aqui desse livro que fala sobre como é esse mundo novo. Fala um pouco sobre mudança, qual era a visão deles quanto à mudança, que claro, eram totalmente contra a mudança, a visão deles quanto à ciência e como eles deveriam trabalhar com a ciência, e quanto à liberdade. Então me permitam a ler algumas passagens, e eu vou pedir uma ajuda aqui para os meus óculos, senão eu não vou conseguir ler. Sobre esse mundo, esse mundo novo. Ele diz o seguinte: o mundo agora é estável, as pessoas são felizes, têm o que desejam e nunca desejam o que não podem ter. Sentem-se bem, estão em segurança, nunca adoecem. Não têm medo da morte, vivem na ditosa ignorância da paixão e da velhice. Não se acham sobrecarregadas de pais e mães, nem têm esposas, nem filhos, nem amantes por quem possam sofrer emoções violentas. São condicionadas de tal modo que praticamente não podem deixar-se de portar como devem. E se por acaso alguma coisa andar mal, há o soma. Lembra o soma, aquela droga? Que o Senhor atira pela janela em nome da liberdade. Então aqui um pouco da descrição desse mundo novo. Daí indo um pouquinho para frente, falando sobre a mudança, ele diz o seguinte: não queremos mudar. Toda mudança é uma ameaça à estabilidade. Essa é outra razão que nos torna pouco propensos a utilizar invenções novas. Eles não queriam mudança. Em nome do quê? Em nome da estabilidade.
E aí, na outra página aqui sobre a ciência, eles falam, nesse mundo novo diz o seguinte sobre a ciência. Deixa eu ver onde é que está aqui. Não é somente a arte que é incompatível com a felicidade, também o é a ciência. Ela é perigosa, temos de mantê-la cuidadosamente acorrentada e amordaçada. E por fim, sobre a liberdade, isso eu achei fantástico, né? Porque eles tinham tido uma guerra, que eles chamam a Guerra dos 9 anos, e essa guerra trouxe muito medo para eles. E aí eles dizem o seguinte sobre a liberdade. Nesse ponto, né, a questão dessa guerra e o medo que eles estavam, nesse ponto as pessoas estavam dispostas a deixar controlar até seus apetites. Qualquer sacrifício em troca de uma vida sossegada. Desde então, nós temos continuado a controlar. Isso não foi muito bom para a verdade, sem dúvida, mas foi excelente para a felicidade. Então as pessoas estavam trocando sua liberdade por felicidade. Esse mundo novo, ele é um paraíso aqui na Terra para essas pessoas, regado de ilusões, onde pessoas abrem mão de sua liberdade por um pouco de conforto. Como diz o selvagem desse livro aqui, ó admirável mundo novo. Então o selvagem, ele fala muito isso. E Aldous Huxley, o autor desse livro, ele realmente retrata nessa ficção várias questões do nosso mundo real hoje. Não troquemos nossa liberdade por ilusões e promessas de conforto. E aí tem uma pergunta para você. E a minha pergunta para você é: onde você se enquadraria atualmente se você vivesse nesse mundo novo? Se é que não estamos vivendo nesse mundo novo, você estaria no meio dos civilizados ou dos selvagens? Pense nisso. Abraço, Deus te abençoe. Tchau.